Hoje nós vamos fazer uma live com a Duda Graciano. Agora não tem jeito de chamar de outro nome, viu, Eduarda? Pode chamar, fica à vontade. Nós vamos falar sobre a adaptação moderna chamada Aisha do livro Emma da Jane Austen. Bom, a Duda pode falar melhor sobre essa adaptação. É uma das suas favoritas, inclusive, né? Sim. Sim. Então, Duda, vamos É, começar. pode falar. O que eu ia dizer se não tá dando interrupções, porque eu tô só com Wi-Fi. Tá Não, aqui tá tranquilo? normal. Aham, Olha, qualquer coisa você me avisa, tá? tá bom. Bom, Duda, É, nosso roteirinho aqui. Primeiro eu queria que você se hum, apresentasse e depois a gente sim, inicia o nosso roteiro. Vamos lá. tá ok. É, bom, meu nome é Eduardo, eu sou de Campinas, eu tenho 27 anos e eu sou fã da Jane Austen desde os 15, mais ou menos. Não preciso nem falar, né, que eu conheci através do filme de 2005. Eu assisti uns 3 anos depois, se eu não me engano, né? Eu tinha conhecido a Keira Knightley por conta de Piratas do Caribe, que eu Claro. conheci quando ia lançar o terceiro e virei fã dela. E aí eu fui atrás de outros filmes dela, fiquei sabendo sobre Orgulho e Preconceito. Baixei o filme para assistir e me apaixonei por Amor à Primeira Vista, tanto que é um dos meus filmes favoritos até hoje. Como É se a diz, minha adaptação preferida de Orgulho e Preconceito. quem nunca, né? Aí tem alguém Quem que nunca? em 2005 marcou uma geração. Com certeza, a Foi. entrada para a leitura de Jane Austen são as adaptações, e principalmente essa aí de 2005, com a Keira Knightley e o Matthew McFadden. Mas aí a gente também Sim. tem um mercado de cinematográfico bem grande lá na Índia, que é chamado, contrapartida em relação a Hollywood, lá se chama Bollywood, né? Isso. Bollywood também já adaptou o Orgulho e Preconceito, que se chamou Bride and Prejudice, que seria Noivo e Preconceito, e tem uma versão de Razão e Sensibilidade que é não está escrito em inglês, então a gente traduz como Razão e Sensibilidade. É, eu nem Essa me atrevo a tentar pronunciar. é. E nessa adaptação de Aisha, o nome é bem sonoro, Aisha, curtinho, igual Emma, Uhum, né? Mas houve sim, um monte de mudanças ali na adaptação. Eu queria que você falasse pra gente, você também é professora, né? Então, isso, educador infantil. sim, e tem uma outra, eu creio, eu por ser professora, tenho uma outra visão da leitura, de modo geral. Você não é só uma leitura passiva, né? Porque com certeza você deve incentivar seus pequenininhos lá a lerem. Não só os pequenininhos, eu tento incentivar todo mundo, né? Ah, que Na bom. verdade, eu meio que obrigo as pessoas, eu já forcei pessoas a pegar livros meus emprestados. Tem muita gente que não gosta de emprestar livro, mas eu não sou desse tipo, eu adoro. Uhum. A minha primeira cópia de Orgulho e Preconceito eu nunca mais vi, porque eu emprestei para uma colega da faculdade e eu que tava louca para que ela lesse, ela não leu até hoje, mas estava com ela. Inadmissível. Inadmissível esse comportamento da sua amiga. Você viu, né? Mas eu sou bem assim, eu gosto muito de ler, tô sempre tentando incentivar a leitura. É bem isso que a Ana falou, vai ler Jane Austen, senão não passa de ano. E é bem assim, vai gostar de Jane Austen, senão não vem nem querer ser meu amigo. Eu só empresto se eu tiver uma cópia dupla, e inclusive de DVD. Eu não empresto DVD, eu só empresto se tiver, se eu tiver feito uma cópia do DVD. Eu não empresto o original de jeito nenhum. Tem ciúmes. Bom, você colocou aqui no nosso roteiro, que eu achei bem interessante, Hum, né? Eu falei com você nos bastidores, a transposição da Inglaterra regencial para a Índia do século XXI. Então, a gente vai ter uma adaptação moderna, né, na Índia, uhum, e a gente também tem que mudar um pouquinho, né, a nossa lente, porque não é Califórnia, não é Nova York, não é Londres atual, sei lá, França, ou isso. qualquer coisa, é a Índia. Tem toda uma questão de costumes, de cultura ali que talvez a gente nem conheça tanto, né? A gente não tem tanto conhecimento ali. Sim. E O que a gente sabe da Índia, né, o que eu sei, pelo menos assim, é mais o que a gente vê nos filmes, né, eu escuto notícias. A Índia parece um lugar assim totalmente diferente pra gente, por não ser assim um país ocidental, mas a adaptação de Aisha, por incrível que pareça, ela é um tanto quanto ocidentalizada, né? Não sei se eu posso falar assim. demais. Uhum. Então as vestimentas, né? Eu não sei se por se passar ali em Nova Delhi, que é a capital da Índia, que é uma grande metrópole, é uma cidade enorme, e por se passar ali naquela aquela pequena elite ali de Nova Delhi, né? Que são pessoas Uhum. ricas, jovens.
Eu não sei se lá eles realmente têm esse costume. Eu andei lendo algumas críticas na época que eu assisti pela primeira vez, Uhum. para ver se esse retrato da sociedade de Nova Delhi, aí de 2010, aí dos anos 2000, se era uma coisa assim, realista, né? E eu vi, era bem assim, ambíguo as coisas que eu vi. Eu vi gente falando que era fiel, porque muitas das garotas lá de Nova Delhi, as divas da moda, as socialites, elas têm esse jeito mais ocidental, elas querem ser ocidentalizadas, e eu vi muita gente falando que eles ignoraram outra parte de Nova Delhi, que não é bem assim que é. Então a gente fica meio assim, né? Eu acho que a gente tem que ir até lá para saber se é bem isso. E também tem uma coisa que eu observei, teve muito patrocínio das grifes ocidentais, Dior, né? A Louis Vuitton, Gucci, Gucci, sim, né? Então, assim, acredito que isso também de um modo positivo, mas contaminou como eles estavam patrocinando também, né, indiretamente ali, contaminou a nossa visão do que é Nova Delhi também, porque é como se estivesse ali, sei lá, em Miami, talvez, não sei, sim. né? Uma Parece coisa que eu um pedaço percebi, dos Estados Unidos na Índia. sim, uma coisa que eu percebi foi também comparando com a adaptação de Noivo e Preconceito, as atrizes estavam mais ocidentalizadas, né? Mas aí eu queria Sim, que você falasse um pouquinho dessa transposição da Inglaterra, porque senão eu vou falar muito, vou pegar sua fala. A Inglaterra sem problema nenhum. dia do século XXI. O preço da globalização, isso que a Ana falou, né? Ah, Então, assim, eu acho que essa questão da globalização, até mesmo do capitalismo, porque você vê toda a transformação da EMA, né? No caso, a futilidade da EMA, a influência que ela usa sobre a Harriet, que no caso da Aisha vai ser a Shefali, né? uhum, Toda a influência que ela usa vem com essa coisa do dinheiro, das compras. Então, assim, a Emma com a Harriet, ela tenta moldar a Harriet, mas não no sentido de mudar o visual, não nesse sentido de dar roupas caras para ela. É só, ela tenta influenciar ali a mente da Harriet, os maneirismos, né? As uhum. pessoas com quem ela se relaciona. Já a Aisha, ela como a Ana falou, o preço da globalização. A Aisha, ela vem já com toda essa coisa do dinheiro, então ali a sociedade ali, Nova Delhi do século XXI, você já tá, luxo, Uhum, você vem com toda essa bagagem. Ela quer mudar a pessoa, já começa pelas roupas, então ela vai lá, vou te levar para fazer compras, uhum. então é mais ou menos isso. Uma coisa Tem toda a questão. que eu percebi Pode falar. também que pode ser essa questão da mudança da Inglaterra para a Índia, também fazendo sempre o contraponto com o outro filme indiano, Noivo e Preconceito. É, Uhum. esse filme tinha a inserção de músicas lá da Índia, provavelmente, né? Tinha até umas cenas lá no Luau que tinha um cantor mesmo, mas eram músicas Sim, ocidentalizadas, né? E não tinha a muito. coreografia ali no meio do nada, tinha essa inserção de uma música, inclusive coreografada, né? No meio do nada, no meio da rua, eles Sim, começavam a dançar. E eu tive um contato um pouco mais direto com a cultura indiana quando eu morei em Nova York, por uma questão de segurança, que eu voltava da faculdade à noite, eu passava sempre na rua do comércio indiano porque era mais tinha os restaurantes, então eu tinha essa cultura mesmo de você estar passando em frente a uma joalheria, que era muito comum ter joalheria lá, o ouro deles é 16, é uma gradação menor do que a gente usa aqui no Brasil. É, hum, aí tinha uma televisão passando sempre algum filme indiano e aquela correria, aquela dança e beijo. E tinha beijo, né? Aliás, não beijo. tinha beijo, quer dizer, tinha só assim, né? Um encontro quase narizinho assim, e eles fugiam, começavam a dançar outra coisa, começavam a falar outra coisa. E nessa adaptação teve beijo, teve outras consumo de drogas ilícitas, É, né? isso que eu ia falar. Também junto com isso, né, saindo ali lá da Inglaterra, lá do século XIX, tem também essa questão de várias cenas com drogas, né, no caso ali de bebidas, né, então eles estão o tempo todo tomando, consumindo alguma coisa com álcool.
Tem a questão dos beijos, né? Porque, na verdade, assim, Bollywood, eles são meio puritanos com essa questão de beijo. Não é muito comum. Eu não lembro se Noiva e Preconceito tem beijo. Eu assisti uma vez, já faz muito tempo. Uhum. Eu também não me lembro, Não mas me lembro. tem sempre o quase, sabe? Agora eu não me lembro se no É, final então. dos anos lá, no final das contas, teve beijo. É, Mas sempre tem eu também não ameaça. lembro. A Aisha tem algumas liberdades ali, né? Que tem algumas duas cenas com cenas de beijo. Tem até um beijo ali entre o Dhruv e a Archie, que seriam o Frank Churchill e a Jane Fairfax, que é um Uhum. beijo mais assim, que eu nunca vi em Beijão, filme indiano, um beijo tá daquele. entre nós a Jenny Fairfax, que eu não vou conseguir lembrar o nome dela. Ela é muito. Eu achei ela até mais bonita do que a Aisha, sabe? Eu achei, Sim, ela assim, é muito da linda. obra, né? Ela é muito linda e aquela atriz, ela é australiana, na verdade, né? Ela tem ascendência indiana, mas ela é australiana. Interessante. É, você acha que, enquanto a gente está falando aqui, nada profissionalmente, né? Crítica literária, nem crítica de cinema, Sim, não, nem um pouco. e essa adaptação ela contribui para que as pessoas sejam interessadas, principalmente lá na cultura oriental, né? Na Índia, assim, você acha que as pessoas se interessariam por Jane Austen a partir do filme? Eu acho que sim. É, assim, falando a minha opinião, né? Lógico que eu não penso como uma indiana, não tem como falar, mas eu acho que para quem é fã de comédia romântica, principalmente, eu acho que é uma comédia romântica muito autêntica, né? Ela é muito, ela tem assim, ela é uma comédia romântica raiz, uma comédia romântica que ela dosa comédia romântica e romance perfeitamente. Uhum. Então eu acho que, assim, para quem é fã e assiste aquele filme e gosta, no meu caso, porque eu sei que tem muita gente que não gosta desse filme, eu tenho certeza que muita gente acha que a Jane Austen se revira no túmulo com essa adaptação. Tem essa velha Mas, história, assim, que eu acho que é muito eu, provável. eu também. Mas eu, particularmente, eu assistindo, para mim foi amor à primeira vista. Eu assistindo, eu com certeza ia atrás. Assim, eu falava, da onde saiu essa história? E eu acho que ela, dado ali né, as mudanças, eu acho que é uma adaptação assim, muito fiel, mesmo sendo modernizada. Eu acho que ela é até mais próxima do que as Patricinhas de Beverly Hills, do que de Emma, do que. É até mais próxima de Emma do que as Patricinhas de Beverly Hills. Entendi. Alguém comentou aí se tinha alguma, né, alguma proximidade. Eu creio que tem saiu bem fora, porque nas Patricinhas de Beverly Hills elas estavam no high school, né? E aí Uhum. a Emma indiana ela assim, a gente entende que ela já formou pelo menos no Não, ensino. ela é uma jovem adulta. Uhum. E tem uma influenciazinha ali na roupa da Aisha, que é um corte meio Chanel, né? Um conjuntinho tailleur Chanel, xadrez, bem parecido com o que a Cher de Patricinha de Beverly Hills usava Uhum. na moda nos anos 90, aquele tipo de listrado ali, meio grunge, né? Assim, até hoje tem uma referência muito forte com aquele amarelo e preto, aquele xadrez, aquela roupa da Cher. Sim. Eu acredito que seja uma homenagem. Tem essa cena Não, acho em que é Acha que uma ela tá homenagem, usando essa. né? É isso, uma referência. Aham. Ela acha que ela aparece com essa roupa e eu acho que é ali uma referência às Patricinhas de Beverly Hills. Tem um momento ou outro ali que lembra. Mesmo porque, pelo que eu me lembro ali nos créditos do filme, do Aisha, não tem Chanel patrocinando, né? Então acho que foi só um perfuminho ali, uma lembrança de É. Patricinha de Beverly Hills. Uhum. Né? Essa transposição da Inglaterra, ela é interessante. Teve gente até que comentou que prefere essa adaptação do que a adaptação brasileira, que foi Orgulho e Paixão, e Sanditon, que prefere muito mais a versão. Cada um tem o nicho, né? Uhum. Seu, a sua caixinha ali. Eu acho que Sim. tudo que contribui para que a gente possa fazer releituras das obras, eu acho importante, sabe, Duda? Sim, eu sou totalmente a favor de adaptações, então, assim, por mim podia ter uma adaptação por ano de todas as histórias. Sim, eu acho que inclusive Super a favor. depois dessa pandemia, eu acho que a gente vai ter uma série de adaptações, porque as últimas para a BBC foram em 2007, 2009 ali. Então, Já estão antigas. tá precisando, por favor, Uhum. urgentemente. Bom, Duda, a gente vai falar da personagem principal, que é uma mocinha que você intitulou, também concordo, uma mocinha imatura, que é a Aisha. Sim, Vamos falar sobre um pouquinho sobre ela? sim.
Então a Aisha, ela já não é uma adolescente como a Cher, por exemplo, ela é ali uma jovem adulta, ela deve ter mais ou menos a idade que a Emma tem no livro, né, uns 21, 22 anos, e ela vive às custas do pai dela, né, ela é totalmente mimada, ninguém diz não pra ela, exceto o Arjun, ela só quer saber de compras, ele o tempo todo, né, ele tá ali falando da futilidade dela, vai conseguir um emprego, porque cada hora ela tem uma mania, então ela arranja a mania de organizar eventos, né, porque para ela o trabalho social, que ela chama de trabalho social, né, que é juntar as pessoas é o que importa. Aí ela se interessa por caridade, né, por trabalho com animais, se interessa por pintura, né, no caso ela desenha também, como a Emma, né, tem até uma cena que tem uma exposição dela, que é onde ela pega a chefalha ali para Cristo, pode-se dizer assim, e aí vai começar a transformação dela. Ela é uma mocinha muito interessante, a maioria das pessoas não gosta dela, eu vi vários comentários no Filmou, que é uma rede social de filmes, não sei se vocês conhecem, né? Uma rede social de filmes, e muitas pessoas não gostam do filme por conta da protagonista, né? Eu acho que tem uma aceitação maior quando a pessoa sabe que é baseado em Emma da Jane Austen, né? Então, se você sabe isso, você é mais tolerante com ela, você compreende um pouquinho mais, você sabe que ela vai ter ali uma redenção. Eu, particularmente, amo, porque eu acho ela muito divertida, mesmo ela sendo, né, assim, malvadinha, eu acho ela é muito humana, como a própria Emma mesmo. Passível, né, de cometer erros e acertos, e até mesmo pela idade dela e pelo contexto que ela viveu. Com certeza você falou aí assim, que ela não aceita ou não, e eu tava num grupo semana passada, né, falando de psicologia, falando sobre a criança interior, nossa criança interior, que se ela cresce, quando ela fica adulta, ela só não esperneia, se joga no chão igual criança faz. Mas ela também não, fica lá com a cara segurando, tipo assim, não te pego lá, não te pego na esquina, eu te pego lá fora. Bem Aí isso. tem essa coisa, e ela ainda explode, né, com os nãos que ela recebe ao longo da, né, narrativa ali. Tô falando principalmente do filme, que ela é mais explosiva do que a Emma da Jane Austen, propriamente dita. Você falou um nome diferente aí, que é o Arjun, que é o Knightley, né? Isso. O Arjun, Isso. Jorge Arjun, não sei se soa parecido, mas eles escolhem uns nomes bem difíceis para a gente memorizar, né? A gente Sim. da cultura ocidental. Mas eles estão no direito deles, né? Eu fico imaginando como é que seria uma adaptação japonesa, sei lá, né? Bem difícil. Meu Deus. E até que esses nomes deles são fáceis, comparado com outros que tem, que você vê nos filmes indianos. Eu sei que tem uma adaptação feita em Israel, mas eu não sei os nomes. Tem sim, mas não é acessível, né? Eu Não sabia. nunca tentei procurar para Uau. assistir online. A gente fala assistir online agora, que é mais chique, né? Mas é de outro De jeito. Emma ou de Orgulho e Preconceito? Hã? Essa adaptação é de Emma que você tá falando? Orgulho e Preconceito? Sim. Eu não conheço, não sabia. Eu tenho lá no blog as referências, mas nunca procurei. Ah, que legal. Porque também devia ser impossível, né? Deve ser, inclusive, pessoal, essa adaptação que a gente assistiu é uma mescla, as falas dos personagens é uma mescla de inglês com hindu. Aí você não sabe, para que muda ele fala, peraí, né? Eu tava tentando fazer outra coisa enquanto eu assistia, assim, um trabalho manual ali de Não dá. não tem jeito, porque toda hora muda, sai do inglês e às vezes quando eles estão falando inglês também é um pouco difícil, porque o ouvido da gente está adaptado não, acostumado a melodia, né? Sotaque, né? Indiano, então não tem jeito não. Agora, essa Emma imatura, ela também é fruto também ali do que cercou ela, diferentemente da Emma da Jane Austen, a Aisha, ela não teve uma preceptora, uma pessoa uma governanta, né? O papel da governanta foi passado, ela virou uma tia. Então a gente nem sabe quem realmente educou essa Emma para ser quem ela é. Sim, ela provavelmente foi criada mais pelo pai, né? Porque essa questão aí de governanta não é uma coisa comum na Índia. E mesmo que fosse, acho que não hoje em dia, né? Se fosse uma coisa antigamente, verdade. Não hoje em dia. Então, assim, tem algumas cenas que eu vi nesse filme que se assemelha muito, talvez, com a cultura britânica do século XIX, das mulheres, de cuidar de jardim, que é uma coisa... Porque, assim, gente, como que ela tá sujando a mão com o jardim? Mas isso, eles colocaram, né, mantiveram lá no enredo dessa adaptação, o que eu achei interessante. Mas, assim, ao longo da nossa fala, a gente pode voltar na Aisha, mas e o Arjun?
Berman. Eu acho que é assim que fala, né? O Mr. Knightley. Sim, acho que O que é. você achou dele, do Ah, Arjun? É mais fácil falar eu Arjun, sou, do sou Jorge. suspeitíssima pra falar, porque assim, Mr. Knight, eu acho que ele vai ser apaixonante em qualquer versão. É o meu mocinho favorito da Jane Austen, sou super suspeita pra falar. E o Arjun, ele é um banqueiro de investimentos, né? E Uhum. assim, ele, diferentemente do Josh das Patricinhas de Beverly Hills, eu já tô comparando tudo, né? Já era o último Claro, é tópico, já tô comparando o tempo todo. pontes, inevitável. É, ele é porque assim, eu gosto de comparar porque o Josh, ele usa umas roupas bregas. A Cher mesmo fala isso, né? Que as roupas dele são bregas, que ele não sabe dançar. E o Arjun parece que ele é o total oposto, né? Mesmo ele tendo a mesma personalidade, ele é doce, ele é bem duro com a Aisha, né? Eu acho que até assim, mais duro do que o Josh costuma ser com a Cher. Talvez em algum momento até mais que o próprio Sr. Knight. Ele tem, como eles conhecem desde criança, e eu acredito, lá no filme não fala, mas acho que fica implícito que eles não têm tanta diferença de idade, né? É. No caso, a diferença de idade dos atores é de 10 anos, então eu acho que dos personagens não deve ser nem isso. Então Uhum. eles têm, assim, eles têm muita intimidade, eles cresceram juntos. No final ele fala que ele já levou a culpa por ela várias vezes, em várias coisas que ela fez. Então, em público, ele assumia a culpa e depois, em particular, ele ia lá e repreendia ela. É Então, repreender. assim, É, cavalheiríssimo. tem uma semelhança com o livro também que o irmão do Arjun casou com a irmã da Emma, né? Sim, E sim. aí, Só que no caso, o irmão dele é mais velho, né? E o irmão do Jordan Knightley é mais novo. Mas, verdade. tirando essa diferença, eles têm esse parentesco aí também, né? É, E eles são família, praticamente. Então, assim, o Arjun, ele mesmo ele repreendendo a Emma, até quando ele tá repreendendo ela, ele é bonitinho, ele é totalmente sensato. Eu acho que ele tá muito próximo do Sr. Knightley. No começo, assim, eu vi muitas pessoas reclamando porque falaram que ele era feio. Mas, assim, ele ah, realmente, o ator, né? O ator não é o padrãozinho que aqui no padrão Ocidente a gente tá ocidental acostumado, né? padronizado, vamos e convenhamos, né? Sim, mas assim, ele tem aquele quê de Mark Ruffalo, então uma pessoa que lembra o Mark Ruffalo e que interpreta o Sr. Aham, Knightley, não tem como você não sair meio apaixonada, né? abafa o Então, caso, né? assim, Tem a sim. 72 que é difícil demais também de assistir, mas essa mais Qual? 72 Ah, sim. É essa, a única versão de Emma que eu nunca assisti. ela Nunca vi essa. tá bem difícil, não vai fazer uma badão para eu puxar da arrumação aqui. Mas essas adaptações dos anos 80, 70, elas são difíceis de assistir hoje para o público moderno, porque eu estava até comentando com alguém que eu comecei a assistir Mansfield Park, né, para a live de sexta-feira passada, e Uhum. toda a cena, ou a captação de som é muito ruim. Então aí o pessoal tá andando assim no quintal, no cascalho, aí aparece mais o som do cascalho do que a Nossa. fala. Aí é muito chato. Agora alguém perguntou aí, Mark Ruffalo de Senhor Nike, onde, quando, como? É, ela tá Você falando fala do agora. Abaideol, que é o indiano. É porque ele lembra, né? O pessoal fala que ele é o Mark Ruffalo indiano. Ele lembra o Mark Ruffalo mesmo. Ah, tá, peraí. Eu fiz uma confusão. Agora, bom, eu acho que não vai dar nem para editar, vai dar muito trabalho. O Mark Ruffalo parece mesmo. Ele é um fofo. Mas aí eu tava lembrando da versão de Emma de 95, 96, que é com Hum. Mark Strong. Ah, Mark Strong. Mark Strong. Aí por isso que eu até. Ai, meu Deus, suspirei aqui. Eu vou ter que achar. Aí que tá aqui na minha Eu, coleção de DVDs. É. como eu falei, eu sou uma entusiasta das adaptações de Emma, mesmo não sendo meu livro favorito da Jane Austen, que no caso é Orgulho e Preconceito. Na verdade, ele fica em terceiro lugar, porque depois vem Persuasão. Mas, assim, as adaptações, Emma é uma história tão adaptável, as adaptações são tão boas que eu gosto de todas. Eu não consigo não gostar. Assim, para mim, são todas maravilhosas, apesar do Meu Amor ser a de 2009, que não só a minha adaptação favorita de Emma, mas é a minha adaptação favorita da Jane Austen. Eu sou, assim, apaixonada por aquela minissérie. Eu vou até cometer o pecado de falar que eu acho melhor que o livro. Mas, A assim, de pra mim é 2009, a né? perfeição. Aham. Eu É, sou, assim, completamente apaixonada por aquela versão. eu assisti o Mansfield Park de 99, que tem o Johnny Lee Miller, e ele Uhum. faz o Edmund, O Edmond. mas ele, como Nike, para mim, é perfeito. Não tem ninguém Sim, que substitua ele, não. Acho que vai estar difícil. Esse rapaz, sim. que eu não vou saber o nome dele, da adaptação de 2020, É o Johnny Flynn. ele é só fofo pra mim, mas aí o
o Johnny Lee Miller, ele é o Knightley. Ele, acho que, Ele é o Knightley. sabe, tá bem certinho ali com a idade, né, do livro, né, porque ele é mais velho na vida real, mas enfim, deu super certo. E esse Sim, Arthur Bullman, ele também, eu acho que por ser uma adaptação mais jovem, assim como em Patricinhas de Beverly Hills, eles tiveram que colocar eles mais ou menos com idade bem mais próximas do que no livro, né? sim. Eu acho que talvez, né? Não, não sei. Porque eu acho que ainda ia, assim, ter uma certa estranheza, talvez, né? Porque, não sei se eu tô falando, assim, pela minha experiência, mas é que parece que não é muito comum em grupos, assim, de amizade, né? No caso, você vê pessoas bem mais velhas que outras, assim, saindo juntas. Não sei. Não sei se estou falando besteira. Mas, no caso, se ele fosse 16 anos mais velho que ela sendo uma garotinha rica, mimada ali, de sociedade, de Nova Delhi, eu não sei se ela estaria saindo com um banqueiro de investimento 16 anos a mais, não sei o que ele ia estar fazendo ali. Eu acho que ele ia ficar meio deslocado. Uhum. Ia ser muito estranho, sabe? A convivência ali, ela praticamente High School Musical e ele já uma outra história. Sim. Olha, Eles iam ter que mudar um pouco ali o que eles pensaram, né? eu encontrei aqui, porque a minha caixinha de DVD estava debaixo desse suporte aqui que eu coloco para gravar. O Emma, de Ah, 96, que eu estou falando do Mark Strong, sim, com a Kate Beckinsale, que também fez o Lady Susan, que virou Amor e Amizade. Aí aqui você pode sim. ver o casal, não sei se vai dar para enxergar direito, né? Bom, Aí eu também tenho esse pé atrás, Ana, mas assim, eu finjo que não aconteceu, que é pra eu não ficar, sei lá, não estranhar. A Ana falou aí que tem um pé atrás com Emma por conta do Mr. Knightley falar pra ela que ele começou a prestar atenção nela quando ela tinha 13 anos. mas minha Eu falei que gente, eu também acho isso estranho. há 150 anos, muito mais. É, tem que levar em conta. Era comum, a minha tia casou com 14 anos, minha tia teria uns 90 e poucos anos hoje em dia. Então, Sim, era comum, né? 13 anos era comum. já era para casar. E a gente se ilude na atualidade, é, quando na minha adolescência, por exemplo, as meninas eram apresentadas às sociedades por bailes de 15 anos, né? A gente tirava o sapatinho baixo e colocava um sapato de salto, ou seja, já era mulher ali, só naquela transição dos 15 anos. Mas isso na década de 60 já era para arrumar marido, esses bailes, já era para falar assim, olha, ela está disponível para ser cortejado ou coisas do tipo, Sim. né? Isso para quem tinha condições de dar baile. A Ana está dizendo que sabe que é normal, mas que ficou meio É, mas é o que eu penso também. Eu acho que a gente quer ver esses mocinhos assim, como aquela coisa imaculada, né? E você pensar, ai, nossa, mas ele podia ser à frente do seu tempo e não pensar desse jeito. olha, Então é o que eu falei, eu prefiro ignorar. depois que eu tive essa visão completamente despedaçada ano passado, quando falaram que numa uma brincadeira que seria o julgamento de Anne Elliot, de persuasão, que a gente fez no último encontro da Jaspera, e aí falaram que sabe quando você não para pensar? O Capitão Wentworth ficou 8 anos fora. Você acha que ele não teve uma amante, né? Uma Ah, lady ali? Por favor, né? Então, assim, com certeza. é a mesma coisa de pensar que o Nike ficou ali esses anos todos, né? Não teve um romance. Será que ele não teve uma pretendente? Não tô falando nem de romance escondido, tô falando de pretendente, né? Ele não sabia que ia ficar com a Emma, né? Sim, não é, dificilmente. Mas ainda assim, eu acho assim, mais estranho o fato dele prestar atenção nela quando ela tinha 13 anos. É, Acho meio assim. é muito estranho, né? Outra coisa que eu Sim. queria que a gente conversasse é sobre essa. A gente já começou a dar uma pincelada sobre Ash e as Patricinhas de Beverly Hills. Eu acho que é uma Uhum. tentativa, isso na minha opinião, que não é uma opinião, né, de especialista em cinema e tudo, que foi uma tentativa também de colocar a Emma, uma adaptação de Jane Austen, para o público mais jovem, não é? Sim, com certeza. Uhum. É, e Emma, eu acho que ele se encaixa mais ali como um filme teen do que como uma comédia romântica, apesar de ter o romance, né, e tudo mais.
ele fica como seria um subgênero, porque tem todo aquele cenário de high school, né? Ele é centrado ali no ensino médio, nas hierarquias que tem dentro da escola. Então, a mocinha mais popular, o Hum. carinha nerd. Então, eu acho que ele se encaixa mais como um filme teen. E, assim, fez um absoluto sucesso, né? Eu não sei falar, eu era bebê quando saiu essa adaptação, mas Uhum. eu não sei falar se ela adiantou para as pessoas irem atrás da obra, né? Acho que muita gente até hoje não sabe que é adaptado, né? Que é inspirado Ah, em acho que Emma. aqui no Brasil a influência é muito pequena, mas talvez nos países mais próximos da Índia, com certeza tem essa influência maior. É porque a gente não tem noção, né, do que está acontecendo lá de lá. Ah, sim. Ah, não, você tá falando de Aisha, eu tava falando das patinhas de Beverly Ah, tá, Hills. desculpa. Nossa. Bom, Não, eu pulei aqui. vamos lá, A gente se desculpa. É que eu desentendeu. estava lendo o comentário ali e me perdi. Mas o que que acontece? Não, As fui eu, Patricinhas de desculpa. Beverly Hills também, as pessoas não têm associação, né? Mesmo porque Sim. foi um filme produzido lá no meio dos anos 90 e aí não tinha a internet que nós temos hoje para fazer essa ampla divulgação e todo mundo falar em hashtag não sei o quê, né? Então, Uhum. acho que foi essa questão mesmo. Tanto que até hoje tem gente que chega para mim e fala assim: Você sabia que Patricinha de Beverly Hills é adaptação de Jane Austen? Aposto que você não sabia. Mas, obviamente, é uma das primeiras coisas que a gente sabe, né? E Sim, aqui em casa a gente assiste muito, porque a minha filha, o livro que ela mais gosta é Emma, então dá-lhe adaptações de Emma para assistir. sim. Agora, a questão que eu acho tanto de Aisha quanto de Patricinha de Beverly Hills é essa questão de chamar a atenção do público jovem. Sim, eu acredito que sim. Aí, no Ah, caso então de assim, Aisha, né, você eu tá. já. Tô o quê? É sua voz Eu já falhou? não. Tá falhando? Tá dando pra ouvir agora? Tá. Tá. É, então, assim, a Aisha já era adolescente, quase adulta, quando saiu, né? Eu não era tão bebê. Mas, assim, eu acho que sim, é uma tentativa de apresentar mais para o público jovem. Talvez, assim, existem pessoas que não gostam de filmes de época, né? Então, tem também, você faz a versão modernizada, a versão com os jovens. Eu acho esse filme ele tem esse ar muito jovial, assim. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei, assim, encantada, porque para mim, ele é uma celebração da juventude. Eu Uhum. acho ele, assim, filmes com jovens adultos românticos, assim, ele é um dos melhores que eu já vi. Ele tem os personagens são muito, muito vivos, muito, além de realistas, eles se divertem, eles têm defeitos, assim. Eu acho esse filme, assim, muito, muito, um retrato da juventude. Talvez uma juventude um pouquinho fútil, mas ele é, assim, é totalmente a cara do jovem adulto. Da mesma forma que teve também uma adaptação de Hollywood chamada From Prada to Nada, de Prada Hum, a Nada, que seria Razão e Sensibilidade moderna, né, em Los Angeles, eu acho. sim, acho que chama Sem Prada Nem Nada, Sem Prada no Brasil. Nada, né? É, eu acho que é uma tentativa mesmo. E a Isabela está dizendo aí das adaptações dos criadores de The Lizzie Bennet Diaries, que tem a Emma Approved também, que a gente já falou aqui numa live sobre essas webséries também. Eu acho que são tentativas, algumas muito bem sucedidas, outras nem tanto, mas são tentativas de aproximar essa juventude. Se eu fizesse um levantamento, por exemplo, se meus alunos quisessem assistir Orgulho e Preconceito 2005 ou Orgulho e Preconceito e Zumbis, não precisava nem perguntar, porque eles queriam zumbis, sabe? Os zumbis, Aí eu fiz uma sessão extra, mas assim, eu tinha que mostrar um clássico. Na verdade, sim. eu mostrei Persuasão, que a gente estava lendo Persuasão em inglês, mas um formato Uhum, adaptado para o nível intermediário, né? Então, não caberia mostrar na sala de aula Orgulho, Preconceito e Zumbis. sim. Eu também já tive projeto com os meus alunos que foi muito legal. Eu tenho até que recuperar esse material, que os alunos eles escreviam pedidos de conselho amoroso para a Emma. Era uma forma Que de fazer, legal. motivar eles a escreverem em inglês, então eles tinham que escrever cartas pedindo conselhos amorosos e tinha a Emma que respondia os conselhos, Sim. outros alunos respondiam, né? Os conselhos amorosos, era bem divertido. Muito legal.
A Ana tá aí falando que não teve coragem de assistir Orgulho, Preconceito e Zumbis. Eu, particularmente, não gosto do filme, mas eu adoro o livro, É vai entender. mesmo? O livro você gostou mais? Eu nunca O livro eu consegui. gostei. Nunca É consegui. muito, a maioria das pessoas gostou mais do filme também, eu não sei porquê. Eu fui assistir o filme, assim, toda à vontade, porque eu adoro zumbis também. Mas, assim, e eu adoro a Lily James, que interpretou a Elizabeth. Mas, assim, não me pegou. Ah, Só que eu acho assim, eu sou, mesmo não gostando de alguma adaptação, eu acho que toda adaptação é válida. Eu acho que uhum. colocar em diferentes formatos, então você traz ela para os adolescentes, ou você leva ela para a Índia, você leva ela para Israel, para seja lá onde for, traz para o Brasil do começo do século XX, traz com músicas do Chitãozinho e Chororó. Eu acho que Isso, eu toda gosto de adaptação é adaptação. válida Uhum. e é importante para as pessoas conhecerem. Críticas que são muito complicadas, né? Não dá para a novela da Globo, numa adaptação musical, colocarem coisas que a gente desconhece. Na novela, eles tiveram que adaptar, Sim, né, no Brasil do café, dos Barões do Café, e no musical, as músicas dos Chitãozinho e Chororó, que com certeza estavam ali por trás, fazendo todo o levantamento financeiro para que sim. né? Inclusive, eu preciso protestar, porque eles são daqui de Campinas, esse musical não veio pra cá. Eu fui É pra São Paulo mesmo. assistir e tava esperando pra vir pra cá, porque eu queria ver de novo e não veio. Eu assisti, Apesar que é bem perto. tive o prazer de conversar pessoalmente com o Mister Downs e com Ai, que a legal. Elizabeth Bennet da adaptação desse musical e né, tirei foto, fiz bastante tietagem ali. Até, na época eu ia para os Estados Unidos para o encontro da Jasna, até levei os Hum, panfletos dessa adaptação para o pessoal lá saber que a gente estava fazendo alguma coisa, a gente estava uhum. fazendo, né? A gente nem tanto, mas o pessoal do musical. Sim. Eu vi uma vez só, queria ter visto mais. Eu Muito acho bom, eu legal. amei. E olha que eu nem gosto tanto de sertanejo assim, mas Nem eu. como eu na minha adolescência tocava, foi o auge da carreira, eu acho, do Titãs de Chororó, foi quando eles começaram, assim, então era em tudo quanto é lugar tocava, aí Uhum. eu revivi aqueles momentos lá de adolescência, né? Mas particularmente hoje em dia eu não gosto, não. Mas É, eu também não sou legal. chegada. As Mas é inserções Jane Austen. que eles fizeram foram bem legais das músicas, sabe? Sim. Agora, você tem um outro item que você chamou a atenção aqui para a gente falar, que será que essa adaptação, Aisha, é apenas um chick flick? Aí defina para o público o que é chick flick, que eu sei, mas e Chick é? flick, pra quem não sabe, é apenas aquele tipo de filme que a gente ama, que é o filme de mulherzinha. Sim. Então, são as comédias românticas, esses filmes adolescentes, esses filmes que mostram que assim, a definição é filmes feitos para mulheres, né? Que Uhum. talvez seja uma coisa assim que hoje em dia não é tão certo de falar, Sim. Em mas inglês, que existe. a definição é romantic dramas. Então, são dramas românticos. Aí não coloca a mulher, né? Literatura para filme para mulher e tal, mas enfim, Uhum, a gente entende que são essas adaptações mais românticas. Mas assim, é engraçado que quando eu fui confirmar o chick flick, apareceu, entre outros filmes, um lugar chamado Notting Hill. Então, uhum. aí é romantic drama e tarará, lógico, eu sei que é. Mas aí eu tenho um amigo que ele adora um lugar chamado Notting Hill. Sim, é por isso, a Ana falou aí de novo, Ana, tô te citando aí toda hora, que é uma expressão totalmente sexista, e é mesmo, né? Mas é a expressão que era usada, né, para falar dos filmes voltados para mulheres, e que Uhum, sempre, né, não tá certo, porque sempre tem algum homem que gosta, a gente sempre conhece um amigo que adora, né, uma uhum. comédia romântica, que adora alguma coisa, então não é exatamente assim voltado para mulher. E Ah, Aisha não é, eu acho que não é só um chick flick. sou bem suspeita, assim, porque eu conheci o pai da minha filha, na época que eu conheci ele, a gente foi assistir Notting Hill. No nosso casamento Ah, teve uma música de Notting Hill. A gente tinha que filme, lindo. fita cassete, fita de vídeo, né? Fita de vídeo, DVD e CD do filme. Era a nossa história. Nossa, E eu conheço um amigo, outra pessoa, outro rapaz que gosta também de Notting Hill. Então, assim, então. gosta pra falar, né? Falar assim, nossa, você tá vendo esse filme? Eu também gosto e tudo. Porque um dia eu postei no Stories sobre o Notting Hill e ele, do nada, saiu lá de onde ele tava e veio falar, né? Então, o pessoal está falando de 10 coisas que eu dei em você. Apenas, né, a pérola dos filmes adolescentes, o suprassumo, gente. Outro exemplo de transposição lá Da de um clássico, né, do Shakespeare, da Megera Domada, né, que deu certo.
Uhum. Então, eu mesmo só fui ler a Megera Domada porque 10 Coisas que eu dei em você era baseada nesse livro. E eu sou apaixonada por esse filme. A Isabela tá falando, todo mundo tá falando do filme Notting Hill aí, da música She, foi com essa música aí que eu entrei no casamento. Ai, que Ah, lindo! a gente tem que ter um momento esse romântico, então foi lá em Sim. 2001, 2002, quer dizer, já tô até esquecendo a data que eu casei. Mas tudo bem, tá de boa eu falar sobre isso. É, qualquer filme com o Hugh Grant novinho é um chick flick também, né? Sim. Bom, Eu tenho um livro aqui que são os clássicos, 99 clássicos da literatura para apressadinhos. E aí tem lá que a Jane Austen criou um gênero que daria muito trabalho a Hugh Grant, né? Que no caso é as comédias românticas. é verdade. Mas você acha que que essa adaptação a Aisha é apenas um romantic drama? Não, eu não acho. Eu acho que ele traz várias críticas ali que a Jane Austen quis fazer. Uhum. Apesar de esse filme teve muitas críticas e a das críticas que eu li, eu me lembro que assim, as críticas que falavam mal do filme não faziam nenhuma alusão a Jane Austen. Então eu acredito que a maioria das pessoas não sabia que era adaptado de Emma. Ah, tá. E a maioria das pessoas que falava bem, que considerava um filme divertido, um filme legal, falava sobre essa referência, né? Que era inspirada em Emma. E assim, eu acho que a Aisha, né, que é esse é o nome da diretora, é uma diretora dirigida por uma mulher, né, que Uhum. não é nenhuma inovação em comédia romântica, mas eu acho que é importante falar, né? Eu não vou nem tentar pronunciar o nome dela aqui, porque é muito difícil. Perdoa, Mas assim, essa perdoa diretora, eu, como diz aqui em casa, perdoa eu. é, perdoa eu, não vou conseguir pronunciar. Mas assim, ela conseguiu trazer, dentro desse mundo aí da juventude, da futilidade, ela conseguiu trazer as mensagens que a Jane Austen passa nesse filme, Sim, além do romance, toda essa questão da classe, essa questão da importância ali do dinheiro, né, ali que a sociedade vê. Então eu acho que ele consegue passar a mensagem, a questão do perdão, né, que é a redenção, todo o crescimento da personagem da Aisha, que é o que acontece com a Emma. Eu acho que mesmo de uma forma mais simples, talvez um pouquinho ali na superfície, né, porque são 2 horas para adaptar aí um livro grande, né, de umas 400, sei grande. lá, quase Uhum. 500 páginas, mas eu acho que ela conseguiu fazer o trabalho, então eu acho que, assim, você tem que assistir com o coração um pouquinho mais aberto, né, para poder você ver que não é só um chick flick, ele tem lições importantes ali. Isso. E também teve uma coisa que eu achei que ela conseguiu fazer uma mágica ali nessa adaptação, a diretora, que ela não colocou a Miss Bates, porque senão ia ter que render mais umas 4 horas de filme, que é a falatória da Miss Bates. E cabia uma Miss Sim, Bates ali, porque é comédia, né? As adaptações sim, indianas passam também, né, pelo viés da comédia, e aí eu acho que caberia, mas também né, não dava para mostrar tudo em 2 horas e pouquinho, como foi essa sim, adaptação. Agora, eu queria tocar no assunto que não faz parte do seu roteiro, mas quanta liberdade aqueles jovens indianos, né, mostraram no filme, porque além do consumo de bebidas, né, também teve consumo de drogas, eu não sei, acho que era maconha o que eles sim, ficavam falando ali, né? E é uma coisa que você aham, não está associado sei lá, com a pureza do filme indiano, que é dança, sim. tudo coreografado, musical mesmo, assim, né? E eles Pois é, o mostraram, pessoal não beija. não tem beijo. Eu achei, assim, sem querer ser moralista, mas eu achei desnecessário. A bebida, tudo bem, mas o consumo, sabe? Porque a gente é um filme voltado para jovens. Não que os jovens não Sim. façam isso, né? Mas aí eu não sei qual que seria o peso disso numa sociedade indiana, né? Não sei como que seria essa questão. Eu nunca parei para pensar nessa questão de ser necessário ou não, mas eu vi algumas críticas também falando sobre isso, né? No caso, assim, não me incomodou, eu nem parei para pensar nisso, mas é, eu fiquei achando, eu não sei se era impressão minha, como eu disse, eu nunca fui à Índia, não conheço ninguém de lá, né? Eu sou, no máximo, fã de filmes indianos. Aham, Então, eu senti que eles estavam querendo forçar um pouquinho a amizade aqui com o Ocidente. Eu falei, não sei se eles estão entendi. querendo parecer ocidentais demais. Eu vi algumas críticas, inclusive, o pessoal falando sobre isso, né? Que Uhum. estavam forçando um pouquinho demais a ocidentalização. Porque eu também, eu nunca vi
ninguém fumando maconha em filme indiano, foi a primeira vez. Sim. Bebendo também é uma coisa que não é muito fácil de ver, é um pouquinho difícil ver gente bebendo. Então esse filme, o que eu falei, ele é bem ocidentalizado, Hum. talvez um pouquinho demais. É. E tem uma coisa que eu acho que é característica, é a opção, né, da diretora, da direção ali, do Uhum, roteiro, desculpa, do roteiro, de escolher essas cenas. Porque olha só, uhum, meu Deus, eu tomei muita água antes da live e agora tá dando refluxo. Eles foram acampar, mas era um acampamento uhum. de luxo, né? As tendas eram tudo muito de Sim, luxo. ai que sonho. E aí, o que eu percebi que também tinha que ter um pouco de ousadia. Eles, né, eles iam só fazer canoagem, ou, aqueles botes infláveis têm um outro nome. Mas eles É estavam rafting. ali, né, rafting, e ficando, se hospedaram em umas barracas bem módicas, né? Quase o tamanho de uma Sim, casa. Mas, uhum, enfim, aí tinha também essa questão para mostrar. O que eu achei que devia ter mostrado e não mostrou foi a relação que não aparentemente não existia entre o Churchill e a. Meu Deus, agora estou tentando a lembrar o nome. Jennifer Fairfax, no caso, A que é Fairfax. arte. Entre esses dois, né? Eles parecem que só se olharam e começaram a se pegar no meio do filme lá, não foi? Sim, o que também é meio estranho para um filme indiano, né? Porque é uma coisa, não sei, mas aqui no Ocidente é bem comum, pelo menos nos Sim, círculos que tipo assim, olha, eu frequento. deu ruim com a Emma, deixa eu procurar uma outra Sim, moça aqui que tá na festa, na rave comigo. Mas, né, não tinha nenhum contato antes, né? Ele nem olhava pra sim. ela. Porque a Jane Fairfax e o Frank Churchill, originalmente, você até percebe alguma coisa ali entre eles, mas no caso do Drew e da Art, ele demonstra alguma coisa naquela cena em que ela tá cantando, né, no festival Sim. de Vale, uma coisa assim, chama o festival, aquele festival das luzes, né, que ela tá lá cantando e a Aisha morrendo de inveja. É. E ele demonstra ali certo interesse, ele fica meio encantado com ela, mas é só aí mesmo. Aí fica mais solto, mas eu acho que é interessante, porque a primeira coisa, é, sob o ponto de vista até de professora, mostra outra cultura, o que é legal, né? O que, Uhum, assim, eu percebi e eu fiz um esforço muito grande, foi só olhar muito aqui, assim, para ver essa sobrancelha bem arqueada dos homens também, que é uma característica uhum, comum na Índia, né? De ter um olhar mais marcante, né? Não uhum, maquiagem no caso deles, mas o olhar do indiano é mais marcante, os olhos, sim, tem a impressão que seja assim, né? E eles não puxaram muito para a tradição, né? De roupas, era tudo muito ocidental. não, Algumas cenas ali pro finalzinho que eles começaram, elas estavam em uma boutique, né? E aí tinha as roupas características da cultura indiana, que são tecidos sim, maravilhosos, né? Muitos bem bordados, coloridos, é. bem assim, ostentação mesmo. Só que aí, como eu acho que eles estavam buscando um pezinho, talvez até os dois lá nas marcas, nas grandes marcas do Ocidente, né? Sim. De Eu acho modo, até que essa. desculpa, pode Pode falar. falar. Ah, imagina. De um modo geral, o que você achou? Você é suspeita, como você me disse, mas eu quero ouvir sua opinião. Eu amo, sou suspeitíssima mesmo pra falar. Pra mim, como eu disse, todas as adaptações de Emma são assim maravilhosas. Eu acho que Emma, como eu falei, na verdade as histórias da Jane Austen, elas são super universais, né? Isso é uma coisa que eu sou suspeita pra falar, acho que você também. São super universais, elas cabem em qualquer formato, Uhum, são além de muito encantadoras, né? Os personagens delas são muito realistas. Então, e Emma é uma história que, por ser uma comédia de costumes, eu acho que ela é uma história assim muito fácil de se uhum, encaixar em outras culturas, em sim, outros contextos. Então, eu acho que Aisha, apesar dessas ressalvas aí de ser um pouquinho ocidentalizado demais, o que talvez até não seja um defeito pra gente que tá aqui, porque acho que tem talvez um chamariz maior, porque ainda tem muito preconceito com o filme indiano aqui, uhum, então eu sim, conheço muita gente que não assiste um determinado filme, você vai lá, você indica, fala, a história é assim, 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 legal, não sei o quê. E é da Índia, aí a pessoa fica, não, eu não gosto, tipo, não gosto de filme indiano, não gosto de filme japonês. uhum, Então, tem muito preconceito ainda com isso.
Então, talvez esse é o fato de ser mais ocidentalizado, de não ser um musical, mesmo tendo vários momentos de dança, né? Uhum. Só que eles estão ali meio que num contexto, né? No caso, um luau, uma festa, né? Ninguém para e começa a cantar, né? Que nem no musical. Então, talvez isso chame um pouquinho mais as pessoas. Eu, particularmente, não sou fã de filmes musicais. Então, assim, isso aí pra mim foi uma coisa boa, porque eu não sei se eu ia ficar aguentando cantoria de 2 horas. Não, Uhum. não ia rolar. Noivo e Preconceito, eu nem lembro se é um musical, eu acho que é, né? É um musicalzão e tem muita dança, É. tudo muito coreografado, do nada eles começam a dançar. Mas assim, eu acho que tem uma recepção, o Noivo e Preconceito tem uma recepção muito boa, pelo menos teve entre os meus alunos, sabe? Eu acho que Uhum. é também um ponto de partida para eles conhecerem Jane Austen, a partir do Ah, Noivo sim. e Preconceito. O Aisha não, porque foi uma dificuldade muito grande, né? Alguém teve que gravar no stream pra gente, para depois a gente conseguir assistir, depois você me Sim. passou. Então, assim, é impossível. E sem a legenda, minha gente, não tem Não, jeito. não dá. Não dá. Essa versão aí com mistura de frases, né? No meio da frase lá em hindu, solta um inglês e aí você fala, ué, mas peraí, ele tava falando outra língua e agora tá falando inglês do nada. E não é uma expressão comum do tipo assim, ah, vou fazer um download. Não, não é uma inserção, né? O que a gente usa atualmente, fala upload, download, sei lá, mouse, laptop. Não são palavras, Aham. né, que eles não colocaram na língua deles. Eles do nada mudam a fala para o inglês e aí você fica. Ah. Sim. E eu percebia isso pra gente, assim, que é de outro país, como um problema, porque a gente não sabia. Se eles tivessem usado o inglês para denotar o ranking social, talvez seria mais compreensível, mas ali não. Qualquer hora do nada se assustava, eles já estavam falando em outra língua, né? Sim. O Guilherme está falando aí que se há muito preconceito, vivemos a hegemonia de Hollywood, que quase todos os filmes exaltam o patriotismo. É exatamente isso, é a pura verdade. Então, se o filme não é americano ou talvez britânico ali, na verdade, a maioria das pessoas nem sabe, né, a diferença. Mas, assim, se o filme não é ocidental, não é de Hollywood, a maioria das pessoas não nem se interessa a assistir. Então, se você fala que um filme é indiano, fala, vamos assistir esse filme aqui, ó, a história é tal, a pessoa gosta. Você fala que é indiano, sim, pra pessoa acabou. Eu não gosto, eu acho estranho, eu acho diferente, eu acho muito comprido. Eu fico um pouquinho desanimada com A gente é isso. bem catequizado com a cultura norte-americana, Sim, infelizmente, no quesito de ampliar os horizontes, né? Porque a gente seria, de fato, naturalmente influenciado por eles e se fosse equilibrado, eles por nós também, porque a gente está na América. Mas é sim, mais complicado porque eles alcançam boa parte do globo, né? Então não dá nem para sim. brigar com relação a isso, né? Você vai brigar em relação com a BBC, por exemplo, se eles fizerem alguma coisa É, que você não gosta, não tem jeito, porque é a BBC sim, e pronto, acabou. E aí, no caso, é Bollywood, eles fazem a opção deles, né, que acham que é mais rentável. E sim, rentável também, porque eles vivem disso, né? O cinema deles vive disso, e também porque o que eles acham que é adequado para o público que assiste, né? Eles não estão nem querendo saber se sim, vai ficar no Brasil, né? Não é sim. a primeira, nem o 10º objetivo deles alcançar o público da América Não, Latina, né? Então, assim, se chegou até aqui, eu acho que já é graças a essa a globalização, como alguém falou aí, essa questão da gente uhum, ficar procurando loucamente até cópias, se bobear sem legenda, não dava para entender sim, quase nada, né? Ouvindo só os trechozinhos em inglês, não dava para entender muita coisa, porque eu nem consegui quantificar isso, mas talvez seria 2 terços de hindi para um terço de de inglês, inglês. né? Então é meio complicado. E aí você tinha que estar bem atento. Mas de um modo geral, já para a gente finalizar, tá dando 55 minutos aqui já. Passa muito rápido. Eu acho que Passou. todas essas adaptações elas contribuem para essa construção mesmo que a gente faz do imaginário da Jane Austen e outras culturas também. Eu acho Uhum, muito legal, né? Aí agora saindo aqui dessa live, eu fiquei pensando assim, por que até hoje eu não procurei essa versão em hebraico?
porque eu tenho a Jane Austen Society lá de Israel. Quem sabe alguém tem e tá online, né? E a Por gente favor. eu converso com eles na base da tradução. O Google Tradutor, o Facebook traduz, porque eles escrevem tudo em hebraico. Sem chance, não tem como. Nossa. É. Aí Tem que ser assim, então. eu escrevo em inglês e fico torcendo para eles apertarem o botãozinho lá de tradução para a língua deles. Mas Caramba. é uma curiosidade, que talvez valesse a pena procurar esse filme, que também, não sei, Por favor. que seja bem legal de assistir. E quando você conseguir, distribui. Olha a minha intimidade, hein, Duda? Você quer acrescentar Oi. mais alguma coisa a essa live sobre a adaptação de Emma? Acho que não, acho que é só isso. Eu A gente queria falou, espalhar um pouco da palavra aqui, né? Falar um também pouco para as pessoas assistirem essa adaptação. isso, para as pessoas, né, terem gostinho também, não ficar dando tanto spoiler, assim, né? Mas a gente Sim. não tem como é inevitável, porque as pessoas conhecem a história da Jane Austen, né? Assim, para assistir, Uhum. você tem que conhecer Jane Austen, porque é muito difícil você chegar em Aisha primeiro e depois em Jane Austen, né? Acho pouco provável, né? A não ser na cultura lá da Índia, Na provavelmente, né? Índia. Vai ser o contrário, o processo. Mas aqui a gente vai buscar porque é doido mesmo por adaptação e se bobear, Isso. tivesse DVD comprava e tudo mais. Quanto mais Jane Austen, melhor. No mais, pessoal, eu queria agradecer pela presença de vocês, que, né, algumas pessoas entraram, voltaram, estão aí sempre firmes. Agradecer pela presença de todos. Eu queria aproveitar para te agradecer por me receber, Adriana. Agradecer todo mundo que tá aí. Rê, Rita, Lucas, eu vi vocês aí. Beijo para vocês, viu? É porque não tava dando tempo de ler. E obrigada a todo mundo. Ana, todas as Depois, meninas que estavam aí. se você quiser Oi? fazer outras abordagens de filme indiano, tipo Novo e Preconceito, você me fala em privado que aí a gente agenda, tá bom? Pode deixar. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para todos.